Olá, turminha! Bom dia, tudo bem com vocês? Estão preparados para a gente começar mais um dia de aula? Hoje é terça-feira, dia 14 de julho. Como hoje é terça-feira, nós temos aula extra. Quais são as aulas extras de hoje? Hoje nós temos aula de informática com a tia Casey e de inglês com a tia Cássia. A aula da tia Gabi hoje vai ser um pouco curtinha, já que nós temos as aulas extras da tia Cássia e da tia Casey também. Hoje nós vamos fazer uma atividade no livro de artes. Então você já pode pegar o seu livro de artes e deixar ele aí bem pertinho de você, porque logo nós vamos utilizá-lo. Além da atividade do livro de artes, a tia Gabi também vai fazer com vocês uma atividade no caderno. E para você saber um pouco mais sobre como vai ser essa atividade no caderno, só assistindo até o final do vídeo, que a tia Gabi vai ensinar tudinho para vocês. Bem, para a gente poder começar a nossa aula, nós temos que cumprir o nosso compromisso diário. Então, eu vou convidar você aí da sua casa a juntar suas mãozinhas em forma de oração para fazer a oração juntinho comigo. Vamos lá? Minha oração. Jesus, hoje eu quero dizer para você duas coisas importantes. Primeiro, eu agradeço por minha vida, meus pais, irmãos, por minha professora e por meus colegas. É muito bom viver, Jesus. Depois, eu peço a você por todas as crianças que vivem sem família, sem casa, sem comida e sem escola. Cuide delas, Jesus. Ainda outra coisa, coloque também mais amor no coração dos adultos, para ajudarem as crianças a serem mais felizes. Obrigada, Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, meus amores, para que a gente possa começar a nossa aula de hoje, a tia Gabi trouxe aqui um livro e eu quero contar essa história para vocês. O nome dessa história é Pedro vira porco espinho. E você sabia que toda história tem um autor? Sim, alguém que escreve essa história. E você sabe qual é o nome da autora desse livro? A autora é uma mulher e ela se chama Janaína Tokitaka, um sobrenome bem diferente. O nome dela é Janaína. Ela é a escritora desse livro. Todo livro, além da autora, também tem uma ilustradora ou ilustrador. E nesse caso, a Janaína, ela escreveu e também fez as ilustrações desse livro. Agora, a gente já viu o título do livro, que é o nome desse livro. Pedro vira porco espinho. Então, agora que a gente já sabe o título desse livro, o nome do livro e a autora do livro, já podemos conhecer essa história. Já podemos começar a contar a história? O que falta antes da história? Falta a nossa música. Então vamos cantar juntinho comigo a música da história? Atenção, amiguinhos, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Trelelê, tralalá, trelelê, tralalá, zip, 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 zá. Minha boca eu vou fechar. Fechou a boquinha com cadeado e jogou a chave lá fora. A partir de agora é silêncio para poder escutar a história.
Pedro vira porco-espinho. Pedro é um menino assim. Gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Mas às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira porco-espinho. Se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna e ele perde o seu carrinho, Pedro vira porco-espinho. Se a mamãe chega atrasada na saída da escola só porque errou o caminho, Pedro vira porco-espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia e ele quer ficar sozinho, Pedro vira porco-espinho. Se é hora de dormir e o que o Pedro quer é pega-pega em vez de voltar pro ninho, Pedro vira porco-espinho. Se o dia está feio e cai o maior toró, bem na hora de ir ao parquinho, Pedro vira porco-espinho. Mas se abre o sol, de repente, ganha bolo de chocolate, abraço apertado de vó ou joga a bola com o vizinho, Pedro desvira porco-espinho rapidinho, rapidinho. E fim! A hora da história já terminou. E quem gostou, bate palmas, por favor. Na história do Pedro vira porco-espinho, nós podemos ver que tudo aquilo que deixa o Pedro chateado ou que não corresponde com as expectativas dele, deixa ele igual um porco-espinho. Isso quer dizer a emoção dele muda. Ele fica com raiva, mas quando acontece alguma coisa boa pra ele, como por exemplo, ganha bolo de chocolate, abraço apertado da avó, ou quando ele joga a bola com o vizinho, ele desvira o porco-espinho. Ou seja, quando ele tá chateado e acontece alguma coisa que ele não gosta, ele vira um porco-espinho. Mas quando acontece alguma coisa que ele gosta, ele desvira rapidinho o porco-espinho. E você sabia que aqui no final da história está falando um pouco sobre a autora desse livro? Eu vou ler para vocês o que está dizendo dela. Janaína Tokitaka nasceu em São Paulo e estudou artes plásticas na Universidade de São Paulo. Em seus livros, as histórias são contadas com imagens e palavras. Além de escrever e ilustrar para crianças e adolescentes, Janaína também dá aula sobre ilustrações para adultos. Quando era pequena, virava porco-espinho na hora de dormir e desvirava na hora de comer. Para desenhar o Pedro, usou guache, aquarela, nanquim e bom humor. Olha só, a Janaína diz que quando ela era pequena, ela virava porco-espinho na hora de dormir. Ou seja, ela não gostava muito de dormir. E ela desvirava na hora de comer. O que deixa você, às vezes, um pouco porco-espinho? Que você não gosta muito que aconteça? E o que faz você desvirar porco-espinho e ficar feliz, contente? Depois você me conta, tá bom?
Mas sabe, eu queria também dizer para vocês que eu escolhi esse livro para contar hoje aqui na nossa aula, porque eu percebi que no título desse livro nós temos algumas letrinhas R que a gente já aprendeu. No nome do Pedro tem letrinha R, na palavra vira tem letrinha R e na palavra porco também tem letra R. Vocês também repararam isso? Olha só! E deixa eu falar uma coisa. Na palavra porco, nós podemos ver uma vogal mais a letra R. Qual é a vogal que dá a mãozinha para a letra R na palavra porco? Muito bem, ó. A letrinha O dá a mãozinha para a letrinha R. E aí a gente tem porco nesse livro, que é o livro do porco espinho. Olha que demais! A gente pode observar as palavras que estamos aprendendo dentro desses livros que a gente lê. Vocês gostam muito de história? Vocês têm o costume de ler histórias na casa de vocês? Porque ler histórias é muito divertido. Além de aprendermos várias histórias legais, nós também estimulamos a nossa leitura. Então, você pode tentar ler histórias na sua casa, pedir também para sua família ler histórias antes de dormir, porque eu tenho certeza que o seu sono vai ser muito melhor. E que tal a gente criar a nossa própria história? Sabia que nós podemos criar a nossa própria história? Sim, podemos criar a nossa própria história. Então agora eu vou trazer uma super novidade pra gente. Estão preparados? Então vamos lá! Mas antes de começar essa atividade, a tia Gabi vai explicar umas coisinhas para vocês. Mudamos um pouquinho de cenário porque eu vou precisar do meu quadro para poder vir falar de algumas coisinhas com vocês. Estão preparados? Então vamos começar. Bem, o que eu tenho aqui de vermelho no meu quadro? Eu tenho letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, letra G. Eu tenho várias letras. Letras da onde? Letras do alfabeto, isso mesmo, letras do alfabeto. Então, aqui eu tenho um conjunto de letras. Tá todas as letras do alfabeto aqui? Não, né? Tem várias outras letrinhas no nosso alfabeto. Mas aqui a tia Gabi colocou algumas letras soltas. Quando eu quero formar uma palavra, eu uso o quê? Eu uso letras, isso mesmo. E essas letras, quando elas estão juntas, elas vão formando sílabas. E aí, quando eu junto sílabas, eu consigo descobrir uma palavra, não é? Então, aqui eu vou colocar duas sílabas e vou formar uma palavra. Será que você está pronto para poder descobrir que palavra eu vou formar juntando algumas letras que se tornaram sílabas? Então, pera aí. Formei uma palavrinha aqui usando 4 letrinhas. Será que você adivinha que palavrinha eu formei aqui? Eu tenho a letra F, a letra A, a letra D e a letra A. E eu tenho as sílabas Fá, Dá. Eu tenho a sílaba Fá e a sílaba Dá. E aqui eu formei a palavra Fá-dá. Muito bem. Agora eu vou trocar só uma letra. Eu vou trocar o D pelo C. E eu formei uma nova palavra. Será que você adivinha que palavra eu formei tirando a letra D e colocando a letra C? Tenta descobrir aí. Eu ainda tenho a letra F, a letra A, a letra C, troquei, botei a letra C e tenho a letra A. Vamos ver as sílabas? F com A, Fá. C com A, Cá. Eu formei a palavra faca. Faca, muito bem. Então, usando letras, eu formo aqui, ó, sílabas. E com as sílabas eu formo
palavrinhas. Então, quando eu leio de sílaba em sílaba, eu vejo que eu formo palavras, não é verdade? Vocês já aprenderam a ler frases? Sim, as frases, elas são algumas palavras, ou pode ser até uma palavra, mas que juntas elas produzem algum sentido. Se eu falar assim pra vocês, silêncio, tem sentido. Mesmo tendo uma palavrinha só, é uma frase. Agora, se eu escrever aqui no quadro, eu escrevi aqui uma frase. Vou apagar as letrinhas aqui. Eu escrevi uma frase. Começou aqui com a faca é boa. Então, o que está escrito aqui? Aqui está escrito que a faca é boa. Então, eu coloquei aqui uma frase, eu construí uma frase e ela fez um sentido. Ela te disse alguma coisa. Ela disse que a faca é boa. Agora eu tenho aqui uma outra frase. Vamos ler junto comigo? O papai caiu. O papai caiu. É o que está escrito aqui nessa frase. Se você reparar, cada palavrinha está escrita separada da outra. Porque se a gente colocar a frase toda juntinha, a gente não vai saber quais são as palavras que é pra gente ler. Então, toda palavra a gente dá uma pausa. E essa pausa a gente faz, ó, um espacinho. Então, eu vou ler aqui, ó. O, espacinho, ó. O papai, o espaço caiu. O papai caiu. Essa é a frase. Se não tiver o espaço, eu não vou conseguir entender quais são essas pausas. Então, quando a gente constrói uma frase, a gente sempre dá espaço. E a gente sempre termina com um sinal de pontuação, que vocês ainda vão aprender todos que tem. Mas por enquanto, a tia Gabi vai mostrar pra vocês aqui nessa frase que eu terminei com um ponto final, pra dizer que acabou a minha frase ali, no ponto final. Mas vocês vão descobrir depois que existem outros sinais de pontuação e vocês vão descobrir para que servem cada um deles. E aí vocês vão poder construir frases utilizando vários sinais de pontuação. Mas isso fica para uma próxima aula, tá bom? Então a gente viu que uma frase, ela possui sentido. Ela vai nos dizer alguma coisa, ela expressa alguma coisa que a gente vai entender o que aconteceu através dessas palavras que juntas formam uma frase que vai nos trazer algum sentido. Mas a gente já viu também que ela pode não ter muitas palavras. Pode ter uma palavra, pode ter duas palavras, pode ter muitas palavras, mas ela sempre vai ter um sentido. A gente sempre vai entender alguma coisa com essas frases. Não é uma palavra solta. Se eu chegar aqui e falar fada, eu escrever a fada, você vai falar assim, a fada o quê? Pode ser tantas coisas. Aí eu vou dizer pra você, a fada é bonita. Aí você vai entender que eu estou elogiando a fada. Eu estou falando uma coisa boa da fada. Então eu criei aí uma frase. Agora, e como formar um texto? Um texto é um conjunto de palavras e frases que transmitem uma mensagem. E ela é feita de um autor para um leitor. Então, se a tia Gabi pega aquele livro de história que acabamos de ler, do Pedro vira Porco Espinho, a tia Gabi está sendo a leitora desse livro, porque a tia Gabi está lendo. E a Janaína, ela é a autora desse livro, pois foi ela que escreveu aquela história. Ela escreveu aquele texto. Então, todo texto tem muitas palavras e frases que nos permitem ter algum sentido, construir uma história, por exemplo. E aí a gente tem uma mensagem que é feita do autor
para o leitor. O leitor somos nós, que estamos lendo, que estamos tendo contato com aquele texto. E quem escreveu aquele texto é o autor. Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre como a gente chega num texto, como a gente chega numa historinha, a tia Gabi vai começar a contar uma história para vocês. Mas a tia Gabi não vai contar uma historinha que está no livro. A tia Gabi vai inventar uma história. Sim, eu vou usar a minha imaginação e eu vou criar uma história. Então, manda energia positiva aí para que a minha mente possa criar uma história bem legal. Mas eu vou criar essa história com algumas palavrinhas que eu vou tirar de dentro da cartola. Então, as palavrinhas que estão aqui dentro vão me ajudar a montar essa história. O que será que vai sair dessa história? Não sei, mas vamos descobrir? Bem, uma história, ela geralmente começa com algumas palavrinhas. Quem já ouviu uma história começar com aquela palavrinha bem assim? Era uma vez, ou então, certo dia, ou então, um belo dia, naquela manhã, enfim. Tem várias formas que a gente pode começar uma história, mas muitas histórias começam com Era uma vez, e eu adoro histórias que começam com Era uma vez. Então, por isso, a minha história hoje vai começar com Era uma vez. Era uma vez uma barata. Essa barata gostava muito de viver passeando por aí. Que palavrinha é essa? Rápido. Ela caminhava muito rápido, ia de um lado para o outro, se movimentando muito rápido. Você não conseguia nem acompanhar de tanta rapidez que ela tinha quando ela estava passeando. Vamos ver a próxima palavrinha que vai sair? Ó, eu já falei que era uma vez uma barata, que adorava passear e que ela ia de um lado para o outro muito rápido e a gente não conseguia nem acompanhar, porque saíram as palavrinhas barata e rápido. Vamos ver a próxima para que eu possa continuar essa história? Que palavrinha é essa? Remédio. Já sei. A baratinha, ela corria tanto de um lado para o outro que ela foi ficando um pouquinho doente porque ela pegou uma gripe. E aí, com essa gripe, ela precisava se cuidar. Então, ela tomou um remédio para poder ficar boa logo, logo. Vamos ver qual é a próxima. A barata, ela procurou uma roda de amigas baratas para poder conversar, pois ela estava muito triste, porque ela adorava passear e como ela estava dodói, ela não podia ficar passeando. Então, ela convidou suas amigas para fazer uma roda de conversa lá na casa dela, para ela poder distrair um pouco a mente. Garrafa. Lá na casa da barata, ela comprou uma garrafa de refrigerante para elas tomarem e ficarem a noite inteira conversando, bebendo muito refrigerante. Aquela roda de conversa deixou a barata muito animada e muito contente. Quando a noite passou, ela foi descansar. E todas as suas amigas baratas
foram também, cada uma para o seu lar para poder descansar. Até que no dia seguinte, vamos ver qual palavra vai sair. Arara. Até que no dia seguinte, a dona Barata estava já se sentindo muito melhor, porque ela já estava tomando remédio, ela tinha feito uma roda de conversa com as suas amigas, então ela já estava se sentindo muito mais disposta. Então ela voltou a fazer os seus passeios, que era o que ela tanto gostava de fazer. Ela estava passeando e encontrou uma arara. Ela encontrou uma arara. Vamos ver agora a palavrinha. Que palavra é essa? Amarelo. A arara estava com um vestido amarelo, que era a coisa mais linda. E a barata falou para a arara: meu Deus, que vestido mais lindo! Como eu gostaria de ter um vestido igual ao seu. Vamos ver a próxima palavra. Carta. A arara estava com um vestido amarelo e a barata queria um vestido igual. Então a arara falou para a barata: baratinha, se você quer um vestido amarelo como o meu, você pode escrever uma carta para a minha costureira, pois ela vai amar te deixar vestida tão linda quanto eu. Coruja. E você sabe quem era a costureira? Era a Dona Coruja. E a Dona Coruja resolveu fazer bem rapidinho o vestido amarelo para a Dona Baratinha. Será que a Dona Baratinha ia ficar feliz? O tempo passou. A coruja conseguiu fazer um vestido lindo para a barata e ela ficou muito contente, porque ela estava parecendo a barata mais princesa de todas as baratas. Essa foi a história que a tia Gabi conseguiu criar, juntando muitas palavrinhas e juntando também a imaginação. Mas agora é a sua vez. Sim, a tia Gabi vai mandar uma atividade para vocês fazerem, que é o seguinte: você vai criar uma história. A tia Gabi vai colocar já algumas palavrinhas nessa história e você vai completar com algumas palavrinhas. Então você vai ver as palavras que vão se encaixar nas frases para que você possa montar um lindo texto. Eu estou muito ansiosa para ver o texto que você vai montar. Então capricha e tira uma foto bem bonita, porque eu vou amar ver o seu texto, tá bom? Então eu vou ficar aguardando o seu texto bem lindo. Usa sua criatividade. Você mesmo tem que pensar nas palavrinhas, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, pode até pedir ajuda pra tia Gabi, tá bom? Mas você que precisa montar o seu texto, tá bom? Então eu vou ficar aguardando para ver o seu primeiro texto, certo? Então agora eu vou me despedindo desse vídeo para que você possa ter o tempo de fazer a sua atividade, de produzir o seu texto. E daqui a pouco eu volto no meu próximo vídeo para a gente poder fazer a atividade de artes de hoje, certo? Então tá bom, daqui a pouquinho eu quero ver o seu texto prontinho e eu quero você preparadíssimo para a gente fazer a atividade de artes. Tudo bem? Então, faça seu texto com muito capricho e muita atenção. Use a sua criatividade e deixe a sua imaginação rolar solta. Tudo bem? Então, beijo e até o próximo vídeo.